Excepcional dia, gente. Kleber, é com você. Bom dia, pessoal. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto, né? Como eu comentei, que eu não sou especialista, não pelo menos na teoria, mas na prática eu me considero bem especialista, que é o abraço. É algo que eu tenho. E fui fazer uma pesquisinha rápida, né? Fui procurar algumas coisas sobre abraço e descobri um pouco por que que eu gosto tanto. Já está provado que se a gente, ao longo da nossa vida, e principalmente na nossa infância, a gente recebeu muitos abraços, a gente vai perpetuar essa ação de abraçar. E se a gente não recebeu muitos abraços, a gente pode desenvolver uma repulsa a esse tipo de ação, porque o abraço ele rompe o seu distanciamento mínimo. E todo mundo tem um distanciamento mínimo que você gosta de manter quando você está conversando com alguém. E, e aí, às vezes, a gente se sente um pouco incomodado, né? Tem gente que gosta de conversar bem pertinho, tem gente que já prefere uma distância maior. E se você pega uma pessoa que prefere uma distância maior, conversando com alguém que fala de pertinho, as pessoas às vezes chegam a dar uma esticada no pescoço para tirar o ouvido de perto, né? Assim, deixa o ombro aqui segurando. Imagina receber um abraço que rompe 100% dessa distância e faz o contato físico acontecer. Então, para mim já foi uma descoberta interessante. E eu voltei lá na minha infância, que eu sempre recebi muitos abraços da minha mãe, do meu pai, meu irmão. Sempre gostei de abraçar muito meus amigos, primos, enfim. Mas tem uma coisa que é assim, o abraço é um negócio tão interessante, tão importante, que existe o Dia Mundial do Abraço, que é o dia 22 de maio, está se aproximando. Mas a origem desse dia, ela não é, assim, o início dela não é muito feliz. Ele aconteceu porque um australiano chamado Juan Mann, né, ele morava em Londres e a vida dele virou de cabeça para baixo. Assim, muitas situações ruins seguidas, e ele se viu obrigado a voltar para Sydney, na Austrália. Então, ele pegou o voo, veio embora, avisou a todos que estava voltando, mas quando chegou no aeroporto, além de toda a carga que ele já trazia negativa, não tinha ninguém esperando por ele. E aí ele se viu no aeroporto com uma mala cheia de roupas, um monte de problemas nas costas e ninguém para abraçar, ninguém para dividir aquele peso. Então ele decidiu pegar um papelão e escreveu Free Hugs, né, abraços grátis. E foi para o ponto mais movimentado de Sydney e ficou segurando aquele papelão. E aí no início as pessoas olhavam, estranhavam e tal, até que o primeiro decidiu aceitar. E aí um segundo aceitou, um terceiro aceitou, e aí daqui a pouco tinha um monte de gente querendo abraços. Só que isso é um pouco diferente. E a polícia chegou ali e falou: não, dispersa, dispersa, pode parar com isso. Vocês estão fazendo aglomeração, cai fora, todo mundo. E aquele movimento acabou naquele ponto ali. Mas as pessoas que viram aquilo ali começaram a compartilhar nas redes sociais. E aí uma banda decidiu chamar o Juan para fazer um clipe sobre abraço. E isso viralizou. E aí, então, o dia 22 de maio, que foi esse dia, acabou se tornando mundialmente o Dia do Abraço. Então, daqui a pouco, dia 22 de maio, a gente, para comemorar, né, a gente vai dar alguns abraços. É, o abraço, ele é terapêutico, né? Quem nunca esteve mal e aí depois de um abraço, né, você consegue compartilhar, né, assim, você puxa a energia positiva do outro e libera a sua energia negativa. Tem uma grande vantagem: grátis, não paga imposto, ninguém vai te cobrar nada por isso.
porque o abraço verdadeiro, ele não espera nada em troca. A troca que acontece, ela é natural. E há está envolvido, né, nesse abraço um sentimento, transmissão de energia, acolhimento, felicidade, gratidão. E quantas vezes, né, como eu comentei com vocês, a gente está naquela situação pesada, que a gente sente que os ombros estão pesados, a gente não sabe para onde ir, e sem palavras, sem, sem nenhuma mágica, um abraço, um abraço verdadeiro, traz aquele alívio, né, que faz a gente conseguir pensar e encontrar, às vezes, uma solução, ou pelo menos respirar no meio da tormenta. Agora, quem já assistiu a cena de uma criança que encontra um amiguinho no shopping, na praia, na rua, de surpresa, não tinha a menor ideia que ia encontrar, e, e eles correm um para cima do outro. Se forem meninas, geralmente já chegam dando um gritinho, né? Se abraçam, dá aquela balançadinha, às vezes dá um pulo, tanto se não está se contendo de alegria. E é no abraço, né, que elas expressam tudo isso. Então ali, além do abraço, a gente tem mais uma outra coisa que é grátis, que é o sorriso. E aí esse combo de abraço e sorriso, eles fazem nosso campo energético vibrar duplamente. E isso, minha definição, uma das verdadeiras felicidades. Bom, o abraço também transmite empatia, traz uma sensação de paz. E aí, olha que interessante, cientificamente, produz ocitocina e também endorfina, que acalma e alivia a ansiedade, reduz estresse e pressão arterial, exatamente por causa dessas duas substâncias, né, a ocitocina e a endorfina, traz esse conforto, né, de acolhimento, segurança. E aí eu lembro muitas vezes das crianças que, quando tem um trovão, quando ouvem um barulho alto, quando acordam no meio da noite assustadas. E eu estou falando da criança porque, para mim, né, a criança é o ser mais puro que tem. Ele não vai disfarçar nada. E aí aquele abraço no meio da madrugada para poder relaxar novamente e voltar a dormir. Mas tem um outro lado também do abraço, que é desperta o desejo sexual, dependendo da situação. E, e uma outra situação também que eu achei interessante que eu encontrei nessa pesquisa é falando do abraço por trás. Esse abraço por trás, e aí eu estou falando do abraço carinhoso, né, o abraço de transmissão de energia positiva. Ele traz a sensação de segurança. E, e aí a gente vai lembrar, né? Acho que está passando um filminho na cabeça de vocês de algumas vezes em que ou abraçou ou recebeu esse abraço por trás, que, e principalmente se for daquele que encosta a cabeça no ombro, assim, né? E a gente sente que está com as costas protegidas, né? Remete àquela coisa da guerra, né? Quem é que vai me cobrir? Quem é que vai me dar essa segurança para onde eu não consigo ver? E aí esse abraço traz tudo isso. E um negócio bastante interessante é que já existe uma técnica de um abraço perfeito, um abraço bem dado. Bom, primeiro a gente sabe que um abraço ele tem que ser feito por vontade, né? Quando eu realmente quero. Porque se eu não quiser, geralmente o abraço é aquele só de antebraço, um tapinha no ombro. Isso não é abraço, isso é só um cumprimento. O abraço de verdade, ele tem o toque do corpo, ele tem o braço, o antebraço e as mãos envolvidas.
E quanto maior for o contato das mãos, mais quente é esse abraço, mais aconchegante é esse abraço. E esse abraço perfeito, ele inicia com 2 a 3 segundos de uma pressão um pouco maior. Então, o primeiro toque é mais firme, mais forte. Depois desses 3 segundos, se segue a ação, né? Uma inspiração profunda com uma expiração profunda. E isso dura por 20 segundos. O abraço de 20 segundos, feito dessa forma, ele traz para a gente uma, todos esses benefícios, mas de uma maneira potencializada. Então, agora que a gente já aprendeu, né, a técnica do abraço perfeito, e aí, gente, eu não estou invalidando os abraços rápidos, tá? Não estou invalidando, não. É só que, assim como a gente para meditar, a gente para respirar, a gente pode também agora parar para poder dar esse abraço, fazer essa terapia, né? E compartilhar tudo que a gente tem de bom, o nosso calor, passar a segurança, passar o conforto, e de uma maneira com técnica. Então, a partir de agora, né, vocês já podem falar, eu sou um técnico de abraço e já sei te dar um abraço perfeito. Gente, era só isso que eu tinha para trazer e sintam-se abraçados. Né? Ontem a gente estava falando que, acho que foi a Cris, né, que comentou que, apesar da gente não se conhecer pessoalmente, né, a maior parte do grupo aqui eu não conheço pessoalmente, mas eu vejo o rosto de vocês ao longo do dia e lembro de vocês ao longo do dia, como se a gente tivesse convivido, né, por muitos anos aí já. Então, sintam-se abraçados e, e espero um dia a gente poder realmente dar esse abraço de 20 segundos, técnico e pessoal. E agora a Mindfulness. gente. O abraço do Mindfulness. mindfulness. Exato. E aí eu queria convidar para a gente fazer a nossa meditação. Você me ajuda aí com o tempo, Aline? Então vamos lá? Vamos esticar, esticar nossas ferramentas de abraço. Achar nossa posição. Vamos soltar todo o ar. Inspira, segura, expira, segura, inspira, segura, expira, segura, inspira, segura, expira, segura, inspira, segura, expira, segura, inspira, segura, expira, segura. E agora nós já podemos respirar livremente e lembrar daquela situação em que o abraço foi o melhor remédio.
A gente estava no fundo do poço, não sabia como sair dali. E de repente, um abraço trouxe o conforto, expulsou aquela energia negativa, trouxe o alento no meio da tempestade, nos protegeu daquela chuva. E nós sentimos aquele alívio gostoso. Houve também aquela situação em que nós encontramos alguém no fundo do poço e oferecemos a mão, o antebraço, o braço, o peito e um abraço completo. Aquele abraço que dura mais do que um cumprimento. Ele tem tempo suficiente de transmitir o conforto e a segurança que a outra pessoa precisava. E nesse momento nós fomos a fonte de conforto. E nós temos também a situação de comemoração, aquela alegria extrema que não cabe mais dentro da gente. E para transmitir essa alegria, para compartilhar essa alegria, a gente abraçou alguém, a gente abraçou apertado, às vezes dando pulinhos, às vezes dando gritinhos, às vezes dando um grito alto, às vezes chorando de tanta alegria, transbordando pelos olhos aquela felicidade. E hoje, quem eu quero abraçar hoje? Quem está precisando de um abraço hoje? Sou eu? Alguém próximo de mim? Alguém do outro lado do planeta que precisa receber um áudio, um vídeo, uma ligação, um abraço virtual? Quem vai receber essa dádiva hoje? Para quem eu vou pedir essa dádiva hoje?
5, 4, 3, 2, 1. Gratidão pela prática de hoje. Muita gratidão por vocês terem me ouvido. Vocês são uma plateia muito especial. E reunir esse grupo aqui tinha que ser por alguém muito especial também. Gente, antes de abrir para todo mundo, quero trazer duas curiosidades. A primeira curiosidade é que o abraço é uma terapia para os autistas. Eu sei que tem algumas pessoas que têm filhos autistas no grupo, mas o autista não aceita muito o abraço, né, de todo mundo. Então, uma terapeuta, ela desenvolveu um abraço artificial. Ela colocou, sabe aqueles balanços de yoga que tem em alguns lugares, assim, que é um tecido, aquele tecido que é uma malha que cai até lá embaixo e vira um balanço, assim. É o mesmo tecido que coloca até o fim. Aí ela fez uma brincadeira com as crianças de se colocar lá dentro. E a malha envolvendo elas é um abraço. Então, quando ela, né, e daí deixou nas casas, né, quando a criança se sentia um pouco mais agitada, a própria criança desenvolvia o hábito de ir até o balanço para ser abraçada. Então, o abraço é realmente uma terapia muito importante, né, para as pessoas. E a outra é que o colo é o abraço, né? Você carregar uma criança no colo, então o Kleber falou aí da infância, né? Quem foi muito carregado no colo tem esse sentimento mais aconchegante do abraço também, né? O colo, que é muitas pessoas, né? Algumas gerações aí até, não pode ficar carregando muito criança no colo, porque senão fica manhosa. Tem esses poréns também, né? E aí, quem mais quer trazer algum insight, alguma coisa que teve do dia de hoje? Adorei o tema. É o que eu mais gosto de fazer, é abraçar também. E eu aprendi uma técnica também no treinamento, onde eu consigo até perceber muito como é a pessoa pelo abraço que ela dá, né? Verdade. Entendeu? Então, dentro do trabalho mesmo a gente tem isso, né? Às vezes, seu aniversário e tudo mais, você vem aquela pessoa calorosa, parabéns! E tem aquele outro que faz assim, ó. Então você já sabe, você já consegue entender o scarf da pessoa, o jeito que a pessoa trata você pelo abraço, né? Agora, no treinamento, eu aprendi uma coisa também, e isso, as minhas namoradas, com as pessoas que eu conheço e tudo mais, eu tenho a mania de abrir o abraço assim, e a pessoa vem também com esse abraço. Então, o que acontece? Quando você abraça desse jeito, uma parte de baixo, a parte de cima, você pega, abraça, você aperta, e coloca um coração perto do outro. E aí você sente aquele calor gostoso, né? E aí você sabe quem é aquela pessoa, se você quer conectar com ela mesmo ou não, né? Que tem isso também, né? Você, opa, energia não tá boa, não, Ciane? Cris também consegue. Eita, aqui o negócio não tá bom, não. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos conversar primeiro, vamos tirar isso daí, porque não tá legal, não, né? Mas aqui em casa, aqui eu tenho que ter 3 abraços diferentes, entendeu? Meu filhão já é assim, ô pai, tudo bem? Te amo. Aquele abracinho assim, mais retido. A outra abraça muito, mas se você aperta ela, ela não gosta. Agora a pequenininha abraça, ela vai de ponta cabeça, vem para um lado, vem para o outro, te amo, pai, muito cavalinho. Tudo. Então você vai administrando isso, né? Principalmente quando a mulher está de virada que você, né? Mulher, mãe, pai, que dá aquele abraço assim, oi, tudo bem? Quer nem olhar para Vira de sua lado. cara, tem vontade de um. Eu falo, ih, caramba, tá querendo me matar, o que que aconteceu? Né? Então, assim, o abraço é uma ferramenta
maravilhosa para a gente se conectar e interpretar o que está acontecendo com a pessoa. Fora que eu sou um cara assim que fala assim que dar o abraço é uma coisa nobre que você está dando para outra pessoa, sem custar, né? Então, num momento de felicidade, parabéns pela vida, o abraço está ali, naquela forma confortante, principalmente numa perda, num velório e tudo mais. Eu vejo muitas vezes amigos e tudo mais que não gostam de abraço, né? É tudo que na hora que você está presente, tudo mais que você vai lá e fala com ele, a primeira coisa que ele faz, ele te aperta num abraço, se sente valorizado, né? Que você foi lá confortar ele. Então, isso, para mim, não tem preço, né? É o ser humano doando um pouco de energia para tentar confortar aquele momento de dor, aquele momento de sentimento de perda, né? E a coisa mais gostosa que tem é você abraçar uma pessoa mais idosa, mais velhinha, não sei o quê. E ela fala, eu gosto, é jeitinho, né, de carinhoso, de falar, eu gosto tanto de você, que dá aquele abracinho assim, bem de levinho, assim, que você fala assim, cara, parece uma coisinha de Vai quebrar. porcelana, dá vontade de apertar, mas não pode apertar, porque é tão sensível mesmo, quebrar. Mas você sente aquela delicadeza toda, o jeito de abraçar. É isso, não quero falar mais não, senão... Tem 2 minutos aí, gente. Valeu. Valeu. Olha, eu quero parabenizar esses meninos que isso a gente vê muito as mulheres emocionais e tudo. E hoje é tão lindo perceber que os homens estão se permitindo. Kleber, foi assim extraordinário a sua apresentação, emocionante. Eu tô aqui, ó, me segurando para não desatar na choradeira, porque eu sou uma manteiga. Sabe quando tocou, você foi puxando um monte de fio. Eu falei, gente do céu, esse homem, ele tem o dom de puxar os fios do novelo. E é lindo, assim, ver vocês expondo algo tão simples, né? Mas tão profundo, que às vezes a gente não se dá conta que o outro queria só um abraço. E ontem eu fui visitar uma amiga que eu sou madrinha de consagração da pequenininha dela. Os filhos estavam na escola, nós tivemos um tempo para a gente poder tomar um café. Ah, que gostoso, tomar um café no meio da tarde. Antes de ir embora, eu dei um abraço tão gostoso. Quando você começou a falar, eu voltei lá. Porque eu abracei ela e fiquei agarrada nela, falando tanto que ela era importante. Então eu falo, são coisas mínimas que faz uma diferença enorme num dia. Às vezes a pessoa só precisa sentir um abraço e falar assim, nossa, estava com tanta saudade de você, entendeu? Para saber que às vezes a gente precisa só de um carinho desse e você nem percebe que precisa. E você colocou de uma forma assim, ó, a gente precisa publicar isso em tudo quanto é página, gente, ó. Ah, esse grupo é o amor da minha vida. Eu me sinto tão conectada. Ó, vocês têm noção que nós nos conectamos a todas as pessoas, mesmo a essa distância. Então,